Meus queridos, a paz, tudo bem? Nós estamos dando sequência ao assunto que iniciamos ontem, falando sobre ansiedade. Ontem, como você deve ter observado, nós fizemos uma definição do que significa, ansiedade e falamos, contextualizamos o assunto naquele momento dentro da carta. Hoje eu quero dar sequência e nós vamos desenvolver juntos o seguinte tema: na matemática de Deus, quanto mais oração, menos ansiedade. Entendeu aí? Quanto mais, menos. Então vamos fazer a leitura do texto? Me acompanhe, por gentileza. Diz assim Filipenses capítulo 4, ainda estamos no versículo de número 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Queridos, nesse momento aqui da carta, Paulo ele procura apresentar ansiedade não como uma patologia. Paulo deixa bem claro aqui que ele está falando de ansiedade como esse sentimento ou essa concepção, esse estilo de vida aonde falta confiança na proteção e no cuidado de Deus. Paulo está colocando a ansiedade nesse patamar, como uma falta de confiança no cuidado e na proteção de Deus. O texto, ele vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Graças ao Senhor que aqui tem uma vírgula. Eu agradeço muito a Deus e fico maravilhado porque aqui não tem um ponto. Porque se tivesse um ponto, a coisa ia ficar muito evasiva. Não andem ansiosos por coisa alguma, ponto. Mas ele vai apontar caminhos. Ele vai dizer antes, ao invés de andar ansioso, ao invés de ter esse estilo de vida onde há uma deficiência no seu relacionamento com Deus, de confiança no cuidado e na proteção, antes, ao invés de você se portar assim, diz o texto, em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. Por que Paulo apresenta aqui a oração como uma vacina contra a ansiedade? Paulo está querendo mostrar que pela oração você consegue manter em equilíbrio o seu mundo interior. Lembra que ontem nós falamos que a ansiedade é uma tentativa frustrada em que o ansioso tenta manter tudo sob o seu controle e por não conseguir manter tudo sob o controle, ele acaba perdendo o controle de si. Paulo está querendo deixar claro que é pela oração que a gente vai entender. E a oração é uma demonstração clara de quem já entendeu que nós não conseguimos controlar todas as circunstâncias ao nosso redor. Nós não conseguimos manter o domínio de tudo o que acontece no mundo exterior. Mas apesar de não ter o controle de tudo o que acontece fora, estamos em tempo de pandemia, não temos o controle disso. Mas apesar de não conseguirmos controlar o que acontece fora, você pode manter o seu mundo interior sob controle. O seu mundo interior sob domínio, temperança, domínio próprio, virtudes especiais para viver tempos difíceis. E Paulo está dizendo que a oração ela é a vacina. Pastor, eu não consegui entender ainda por que a oração é a vacina. Calma que eu vou chegar lá.
Fisiologicamente, nós seres humanos somos seres homeotérmicos. O que significa isso? Significa que a nossa temperatura corporal interior, né? A nossa temperatura, ela precisa ser mantida constante. Nós somos seres que funcionam com a temperatura constante. Em tempos de frio, nós nos agasalhamos para impedir a saída de calor. Nós, quando estamos com frio, nós começamos a nos bater o queixo, porque o movimento gera calor. Quando nós estamos fazendo atividade física e o nosso corpo aquece muito, nós suamos para que seja liberado, né, o líquido e a temperatura interna ela continue constante. Então, fisiologicamente, nós somos homeotérmicos, mas psicologicamente, nós somos seres psilotérmicos. O que significa isso? Quando as condições exteriores mudam, a nossa condição psicológica tende a mudar também. A barata é um tipo, né, de inseto que a gente chama de psilotérmico. Por quê? Você já deve ter percebido, em dias de frio, as baratas elas se movimentam menos, mas é só começar o calor que a gente começa a ver uma grande movimentação de baratas. Por quê? Porque no frio a temperatura delas diminui e elas ficam então mais lentas, menos alvoroçadas. Mas no calor a temperatura interna aumenta e elas ficam então mais alvoroçadas. Eu estou trazendo isso para que você possa entender quem nós somos psicologicamente. Então nós temos uma tendência muito grande a, se tudo ao nosso redor está bem, eu estou bem. E se tudo ao nosso redor vai mal, então eu estou mal. Então a minha vida está sendo movida pelas circunstâncias. E Paulo está dizendo, olha, se a sua vida for movida por circunstâncias, você vai ser dominado pela ansiedade. E o termômetro que vai medir se você está sendo dominado pela ansiedade ou não é a sua fé e a sua confiança em Deus, que se exterioriza, que se manifesta na vida de oração. Por isso que a oração, ela é uma vacina que combate a ansiedade. Ah, pastor, mas às vezes eu estou tão agitado, eu estou tão inquieto, eu estou tão ansioso, eu estou tão perturbado com as coisas que estão acontecendo que eu não consigo nem mesmo falar com Deus. Olha, pode ser que você ainda não tenha entendido o real sentido, a profundidade do sentido da oração. Olha, a oração é mais do que palavras. John Bunyan, um grande escritor do grande livro, um best-seller bem antigo, chamado O Peregrino, ele vai dizer o seguinte: na oração é melhor ou vale mais um coração sem palavras do que muitas palavras aonde não há coração. A oração não é só aquilo que nós falamos com Deus. E eu aprendi isso já tem algum tempo. É claro que o texto está dizendo que nós precisamos, em tudo, apresentar ao Senhor as nossas orações, fazer as nossas súplicas com ações de graças. Eu vou já explicar sobre isso. Mas Jesus Cristo, certa vez, no Sermão do Monte, ensinando sobre oração, ele vai apontar para a vida religiosa dos fariseus e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não devem se portar como eles. Eles fazem jejum e eles ficam com a face desfalecida. Eles ficam assim meio macambúzio, meio abatidos, e isso para exteriorizar que eles estão fazendo jejum. Eles, quando começam a fazer as suas orações, eles vão para as praças públicas. E eles começam então ali como que tocando trombeta para que todos possam ver que ele é um homem de oração.
Não. Os meus seguidores, disse Jesus, aos meus seguidores a orientação é: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, feche a porta e fale com o teu Pai que te vê em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Observa que Jesus Cristo não está dizendo o teu Pai que te ouve em secreto, mas Ele está dizendo o teu Pai que te vê em secreto. Porque muitas situações nos trazem grande perturbação que quando nós vamos falar com Deus, realmente a gente não consegue organizar palavras. Mas Jesus Cristo já deixou claro para todos nós: olha, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. E Ele continua ainda dizendo: olha, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Por isso, como disse o sábio autor, é melhor na oração ter um coração sem palavras do que ter muitas palavras e não ter ali o seu coração. Porque Deus, na oração, Ele não só te ouve, mas na oração Deus te vê. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui acerca da oração é que o apóstolo Paulo ele vai usar expressões diferentes. Ele vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças. Por que ele vai fazer essa distinção entre orações e súplicas? Eu acredito que o significado ali, eu fui pesquisar o termo no grego, aonde orações está sendo traduzido por conversas, né? Mas uma conversa sendo desenvolvida com uma certa formalidade. E as petições, as súplicas, estão sendo colocadas aqui como petições que são feitas para o atendimento de necessidades específicas. Então seria algo mais íntimo, aquela coisa de pai e filho, respeitando a grandeza de Deus, respeitando o caráter santo de Deus, a formalidade da oração, mas também a intimidade do ato. Isso não é maravilhoso? O texto, ele vai dizer, olha, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma outra tradução, a ideia é façam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O fazer conhecido aqui é abra a boca e coloque diante dele o que você sente. Abre a boca e coloque diante dele o que você pensa. Abra a boca e coloque diante dele o que você deseja. Expresse com vontade, com sentimento, com pensamento. Coloque-se por inteiro diante do Senhor, ao invés de ficar sofrendo sozinho. Confie no Senhor. Confie no cuidado do Senhor, confie na providência do Senhor, confie na proteção do Senhor. E por que Paulo está falando tudo isso? Porque na frase anterior, do versículo 5, ele vai dizer, o Senhor está do lado, perto está o Senhor. Irmãos, o pecado, ele rompeu o relacionamento do homem com Deus. E certamente nossos pensamentos foram desvirtuados. Os nossos sentimentos foram desvirtuados. As nossas vontades foram desvirtuadas. O Evangelho, ele vem trazer uma restauração do relacionamento do homem com Deus, da criatura com seu Criador. E quando Paulo está dizendo assim, olha, não andem ansiosos, é porque ele sabe da nossa natureza corrompida, manchada e maculada pelo pecado. A nossa tendência de querer ter o controle de tudo e o domínio sobre todas as coisas. E acontecerá coisas ao nosso redor que elas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle do soberano Deus. Por isso, apresentem a Ele.
falem com Ele. E o interessante é que não é sejam conhecidas diante de Deus porque Deus não sabe, mas sejam conhecidas porque você se apresenta a Deus com uma finalidade de conversa, de comunhão, de relacionamento, de se apresentar diante de Deus, de se abster, de se separar, de deixar de fazer coisas para estar na presença do seu Pai. Hoje eu estou me segurando para não falar das consequências disso, e nós falaremos disso na sexta-feira. É o próximo versículo, os próximos versículos. Eu não vou falar hoje, mas o que eu quero destacar aqui é a importância da oração. E como instrumento, remédio, ou melhor, vacina para nos ajudar a nos fortalecer e a combater esse mal chamado ansiedade. Quantas experiências pessoais e quantas experiências com outras pessoas, nos seus momentos de angústia, de aflição, de um pensamento desordenado, de um coração aflito, angustiado. Vamos parar tudo. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Vamos falar com Ele, vamos rasgar o nosso coração. Que você entenda que você não está nessa terra sozinho, mas que você tem um Pai do céu que quer cuidar de você e precisa que você dê a Ele a liberdade para que Ele faça isso na sua vida. Por isso, ao invés de andar ansioso, apresente-se diante de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu estou acabado, eu estou arrebentado, eu estou triste, eu estou envergonhado, eu estou decepcionado. Mas fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. E o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu posso lhe garantir que em determinadas situações, a situação em si, ela não vai mudar. Mas dentro de você acontecerá uma mudança radical. Seus olhos se abrirão e certamente você aprenderá a encarar a situação de maneira diferente. Eu encerro dizendo, Paulo, ele é a testemunha viva do que ele está ensinando aqui. Paulo, ele é a prova viva daquilo que ele está ensinando. A condição dele demonstra que ele, apesar de ter tudo para ser ansioso, estar sendo dominado por ansiedade, ele não está. E sabe por quê? Porque ele foi acumulando ao longo da vida experiências no seu relacionamento com Deus. E lá, nessa própria cidade, na cidade de Filipos, lá quando da implantação da igreja, isso está registrado no capítulo 16, lá quando estava implantando a igreja, começando a igreja ali na cidade de Filipos, nessa ocasião ele foi preso. Isso está no capítulo 16, versículo 25. Olha lá o que ele estava fazendo quando foi colocado injustamente na cadeia. O texto vai dizer que Paulo estava orando durante a alta madrugada, orando e louvando a Deus. E o texto vai dizer que as cadeias se romperam. Houve ali um grande movimento e Paulo se libertou daquele lugar. A oração é instrumento de libertação. A ansiedade acorrenta, aprisiona. A oração é instrumento de libertação. Essa é a semente que eu queria deixar para você nesta noite. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.